Fala, rapaziada, tudo beleza com vocês? Como estão? Estamos de volta na área com Drops Entre Vozes. Drops Entre Vozes, porque neste sábado, ó, dá as boas-vindas também pro filho do Vessone aí, não só pro Vessone, ó. Vamos dar as boas-vindas também pro filho do Vessone. Cara, ô Vessone, fica tranquilo que quem sabe faz ao vivo e é assim mesmo, entendeu? Não tem problema nenhum, meu parceiro. Aqui, ó, o meu guri tá sempre aqui tentando também entrar na live e aparecer. Isso é bom, né, cara? O que mostra que é extrovertido e tal. Eu não sei, tu que tá com o mute liberado aí, tu que libera depois. Tudo bem contigo, professor? Vou te dar bom dia, boa tarde, boa noite já de cara, então. Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, já teve uma invasão aqui. Obrigado aí pelo espaço de novo. Vamos falar desse Corinthians e Inter. Antes, uma explicação. Estou de azul, mas não é provocação. Aos colorados que assistem o canal, é em homenagem aos 60 anos de Diego Maradona, completados hoje, nesta sexta-feira, quando a gente está gravando aqui o vídeo. Então, obrigado aí pelo espaço de novo. É, isso mesmo, isso mesmo. A gente gravando agora na sexta-feira, à tarde dessa sexta-feira, tem algumas informações já interessantes de Corinthians, tem umas questões que a gente vai trazer ainda também com os cards do Stat Inter, né? Aquelas informações complementares que o Stat Inter sempre faz. E vamos para cima deles aí, vamos para cima do Inter e do Corinthians e Inter neste final de semana, neste sábado. Bess, Colar, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem, boa tarde, um grande abraço ao Vessone. Tudo certo por aqui também. Eu estou bastante curioso para saber do Vessone, porque a gente tem um olhar de fora, né? A gente vê o Corinthians, assim, a nominata do Corinthians, se a gente olhar, e talvez o investimento até que o Corinthians tenha feito, né, em nomes que a gente já conhece, né? Luan, Jô, jogadores desse quilate aí, outros que já estão há bastante tempo na casa, Fagner, Cássio, Gil. Não é nominata de quem tá lá na parte de baixo da tabela, né? Por mais que o Corinthians tenha ganhado, para mim, 2 jogos meio que na sorte aí, né? Contra o Vasco, fez um gol no último minuto, quase, né? E do Atlético Paranaense também, um balão do goleiro. Queria que tu me contasse, Vessone, por que o Corinthians chegou a essa situação dentro de campo? Basicamente é pelo reflexo também do que acontece fora de campo. O Corinthians está com uma gestão muito ruim. Essa segunda passagem do Andrés, ela é uma passagem muito ruim, de muitos erros administrativos. Como você disse, o Corinthians não gasta pouco, pelo contrário, gasta muito. Só este ano foram 11 contratações, talvez seja um dos times que mais, no final da história, contratou no ano. E mesmo assim a coisa não se encaixa. Jogadores que vieram para fazer um perfil de um jogo que jogasse mais, que tivesse mais a bola, do que aquele jogo mais reativo que o Corinthians teve aí nos últimos anos. No fim das contas, o treinador não dá certo, você manda o cara embora, os jogadores permanecem, agora você tenta com um novo treinador, mas os caras ficaram, aqueles caras da característica como um Cantilho, Luan, de tentar fazer um jogo jogado, e agora você fica no meio termo, você não sabe se você volta para aquilo lá que você sempre estava mais acostumado, estava mais confortável, ou se você aproveita os caras que você tem e você não fica em lugar nenhum. Então, muitos erros administrativos, uma situação financeira muito difícil. O Corinthians entra em campo diante do Inter com 2 meses de salário atrasado, e dia 5 vira o 3º mês, agora de novo, né? Já tinha acontecido 4 meses, pagou 3, ficou 1, já cresceu para 2, já está perto do 3 de novo. Então essa é a situação. O Andrés, que nesta sexta completa 1000 dias à frente do Corinthians, a gente tem uma matéria muito grande no meu timão, no nosso site segmentado. Hoje fizemos um super balanço aí dos 1000 dias do Andrés, um excesso de contratações absurdo, ele perdeu a mão, foram 80 contratações nesses 1000 dias, dá uma contratação a cada 12 dias, e aí precisa explicar, são 38 para o profissional e 42 jogadores para o Sub-23, que é uma categoria meio inexplicável do Corinthians, completamente mal gerida e inacreditável que o Corinthians faz com o seu Sub-23. Então são 80 jogadores contratados por essa gestão, um levantamento que a gente fez, deu muito trabalho, mas enfim, fizemos hoje aí. Então, assim, é um momento de o campo, na verdade, é só o reflexo de toda uma má administração fora de campo, 3 treinadores no ano. Então, assim, o Inter nunca ganhou do Corinthians em Itaquera, nunca ganhou na Neoquímica Arena, e neste sábado é a maior chance que o Inter tem, disparado, desde que o estádio foi construído, de ganhar do Corinthians lá dentro. Isso eu não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo.
Nunca ganhou, mas teve aquela eliminação, para quem não lembra, né? O empate 1 a 1, o Isso. Inter ganhou entre aspas, né? Nos pênaltis na Em Copa do Brasil 2017. 2017. Isso aí. 17, quando e aquele momento foi importante para o Inter, Vessone, Colar e Alexandre, porque o Inter estava na Série B, então foi um momento de autoestima, de recuperar um pouquinho da autoestima, eliminando o Corinthians e Itaquera. Aliás, tem duas coisas engraçadas. A primeira é que o Cleiton, que era um atacante do Corinthians, perdeu um gol aos 44 do segundo tempo, que o Jô deixou ele na cara do gol, era o gol da classificação. E a segunda coisa interessante, na verdade são três. A segunda é que no jogo de ida o Jô não jogou, e na época o Jô vinha jogando titular absoluto e ninguém entendeu porque o Jô não foi relacionado. Aquelas coisas do clube falam, sentiu dores, e a gente não é médico, a gente sempre acredita e fica assim. Posteriormente, a gente descobriu que a irmã do Jô tinha sido sequestrada 2 dias antes. Nossa. E ali fizeram toda uma parte interna, ficou tudo em silêncio, o Jô foi na polícia, a polícia guardou segredo, e aí foi a gente que descobriu, deu a matéria, mas lá pro final do ano, e aí o assessor disse para mim, lembra aquele jogo do Inter, que o Jô não participou? Eu falei, sim, eu lembro. Falei, porque o sequestro aconteceu 2 dias antes, então estava todo um reboliço lá interno, o clube teve que arrumar um dinheiro porque os sequestradores queriam dinheiro, enfim, e aí ele não jogou no jogo de ida, 1-1. E outra coisa interessante, é a única eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, desde que ela existe em 89, todo clube grande tem o seu vexame na Copa do Brasil. A única eliminação do Corinthians, o único time que não tinha sido eliminado jamais para um time de Série B, Série C ou Série D, tinha sido o Corinthians. E aí é óbvio, o gigantismo do Inter não dá nem para comparar. É que naquele momento o Inter estava na Série B. Então, até hoje, para a história, e aí pode acontecer agora diante do América Mineiro, quarta-feira, o Corinthians pode acontecer, enfim, a segunda vez, mas foi a primeira vez que o Corinthians foi eliminado por um time da Série B, apesar do gigantismo do Inter, que não tinha nada a ver com aquele momento, não era o momento do Inter, mas era o que estava acontecendo naquela vez. Não. Até por a gente ter uma dúvida sobre o jogo deste sábado, né? Esse clássico aí, que desde 2005 para nós então, acho que tirando o Grenal é Inter e Corinthians, pelo menos para nós. Há alguma possibilidade de o Corinthians poupar gente pensando na Copa do Brasil ou não? Nenhuma. O Corinthians está numa situação que ele é 13º, mas com jogos a mais, que se todo mundo ganhar o que está para trás, ele vira 17º, ele está na zona de rebaixamento. Então, a chance é zero. O que acontece é que o Jô, por exemplo, não deve jogar, ainda tem o problema na panturrilha, então está praticamente fora do jogo, vai confirmar nesse sábado, mas está fora do jogo. Tem a volta do Fábio Santos, que não pôde jogar a Copa do Brasil, o Otero também retorna e fica como opção, enfim, 2 caras que vão ajudar muito no atual cenário do Corinthians, mas poupar mesmo, assim, em termos de, vou jogar para quarta-feira minha vaga, porque vale dinheiro, sem dúvida. Se acontecer isso amanhã, nesse sábado eu vou ficar muito surpreso, porque não tem a mínima possibilidade, pelo menos não se fala nada de poupar para quarta-feira, em sim de tentar pontuar, de não perder, de não passar vergonha diante do líder do campeonato, para poder, no mínimo, minimamente, ali, tentar um empate, por exemplo, e somar um pontinho. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a esmiuçar esse Corinthians. Vamos começar a esmiuçar esse Corinthians, trazer para o Vessone aqui, o primeiro card, tá, do Stat Inter, tá? O Stat Inter, vocês sabem, a galera que acompanha direto aí sabe que a gente tem uma parceria com o Stat Inter aqui, e o Stat Inter ele disseca, né? Ele esmiuça o adversário do Inter sempre no Brasileirão, seja na Copa do Brasil, seja na Libertadores, tá? Então é o seguinte, a campanha é aquela campanha instável, né? Como o Vessone mesmo falou há pouco aí também, já fez todo um histórico aí do Corinthians e tal. Derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, né? Com 18 jogos do Brasileirão são só 5 vitórias, né? E 6 empates com 7 derrotas. E em casa, o aproveitamento não é os melhores. Né? Esse é um número interessante, porque o Corinthians, claro, não há torcida hoje, né? Mas mesmo assim, o Corinthians sempre foi muito forte jogando em casa, né? No próprio estádio. Para vocês terem uma noção, é o pior aproveitamento do Corinthians, agora que não tem a torcida, desde que o estádio foi inaugurado. Em brasileiros, o Corinthians está beirando aí alguma coisa em torno de 40%, está 41%. É o pior aproveitamento desde que o estádio foi construído. Isso não é coincidência. O ambiente do estádio, o Corinthians tem 34 mil pessoas de média, depois de tantos anos ainda mantém 34 mil de média.
2015, 87%, ano do título do Tite, quase 90%. 2017, 72%. 2014, 71%. Aí foi de 2016, 66%. 2019, 64%. 2018, 61%. E agora tá com 40%. Então, é uma situação que o torcedor do Corinthians sempre faz muita diferença. Ajuda não só naquela coisa do jogador que é nota 5 do Corinthians, virar um nota 6,5, que já ajuda muito. O cara ali se empolga, vai embora, tal. Mas o próprio adversário chegava lá no estádio com torcida, com aquele ambiente, o cara que era 6,5, às vezes ele virava 5 o adversário. Então, você fazia com que o seu próprio adversário, muitas vezes, assim acontece também no Beira-Rio, enfim, o cara se sente acuado, o cara vai tentar o drible, já evita. Agora não, tá todo mundo jogando levinho, joga como quer, o silêncio no estádio é um negócio, eu que tô indo credenciado para os jogos, é assustador, é horripilante o silêncio do estádio. Então, assim, é uma coisa que o torcedor do Corinthians, nesse sentido, está fazendo muita falta e os adversários estão se aproveitando como nunca, que eu duvido que o Corinthians não teria ganhado do América Mineiro, com todo respeito ao América, com o estádio cheio. Por mais que o Corinthians não viva um momento tão bom, o exemplo disso é o que eu falei até em off aqui para vocês. O Corinthians tinha, em 2018, é o pior time da década, o time do segundo semestre, era horrível, era Sheik com 40 anos, Danilo 40 anos, Jonatas, um atacante horrível, enfim, e ele fez 35 dos 44 pontos em casa e escapou do rebaixamento por 2 pontos, mas se ele não tivesse feito 35 pontos dos 44 em Itaquera, ele tinha caído, e agora você não tem isso, então é muito preocupante a situação do Corinthians, inclusive por isso. Mas volta ali no card, o que me chama a atenção é justamente isso, né? Porque a gente olha a nominata do Corinthians ali, não é time para estar nessa situação, né? Isso é o que mais chama a atenção. Vamos pegar Cássio, Fagner, Gil, Marlon e Fábio Santos, né? Que voltou ao Corinthians, Cantígio, Xavier, Otero, Casares e Matheus Vital e o Bocelli, né? Olha, dessa lista aqui, acho que pelo menos uns 3 o Inter já tentou várias vezes, né? Para vocês terem uma noção desse time aí, que é possível que aconteça esse time mesmo, 3 nunca jogaram em seleção só. O Cássio e o Fagner são de Copa do Mundo, o Gil já é de seleção brasileira, o Cantilho é seleção colombiana, o Otero é de venezuelana, o Casares é seleção equatoriana, o Bozelli já foi convocado para a seleção argentina. Então, assim, é aquela coisa que o ambiente, às vezes, a falta de organização, a falta do salário em dia, você junta tudo isso, você transforma que esses caras não rendem o que eles podem render. Mas é curioso, né? Porque, por exemplo, nem agora o Fábio Santos voltou, tal, beleza, tá? Sabe que o Corinthians vai atrasar salário, isso e aquilo, mas aí vai amorcegar no campo, é meio um contraste, assim, sabe? Eu te entendo, Vessone, e acho mesmo, né, que todo time que tá passando por um mau momento, ou que tá um time grande, assim como o Corinthians, Inter e tal, e começa a afundar, tem algum bastidor, tem alguma coisa que mexe com o bolso, tem alguma coisa que tá rolando errado dentro do vestiário, né? Mas aí fica essa questão, assim, de sabe que vai atrasar, mas eu vou voltar igual, mas aí eu vou dar uma morcegada, porque, pô, se não me paga eu não vou jogar, né? Aquele finge que me paga, eu finge que jogo. Eu não sei o que tu pensa sobre isso. É que no caso do Corinthians não é só o salário atrasado. Então hoje, por exemplo, o departamento do futebol, o diretor de futebol foi embora para ser candidato agora na eleição de novembro. Então ele é um dos candidatos, ele não foi substituído. Hoje tem 2 diretores adjuntos, um é médico e o outro é um ex-membro de torcida organizada do clube, um jovem também, e tem o presidente que tem 1000 coisas para resolver e assinar, inclusive não no CT, mas também no Parque São Jorge, marketing, etc., jurídico, tem acordo da Caixa do Estádio agora para o acordo do Odebrecht, enfim. Ou seja, você está meio acéfalo ali, você não tem um comando, então o vestiário em si não está com comando como deveria estar, então não é só a parte de salário, entendeu? Entendi. Vamos fazer o seguinte, então, vamos pro segundo card, Bess, que é aquele lá das estatísticas, fragilidades, destaques e tudo mais. Vamos lá. As estatísticas do Corinthians, né? O Corinthians ele tem o melhor XG contra do Brasileirão, tá? Que é aquele negócio do 31,52 gols esperados dos adversários, tá?
é a segunda equipe que mais sofre chutes de gol, tá? 14,16. É o quinto em passes certos, porém, por jogo, né? 3,86. E tem a terceira pior campanha em casa, com 10 pontos. 10 pontos ganhos em possíveis 24, ou seja, 41,6%. As fragilidades é a dificuldade na saída de bola, necessitando muita ajuda dos volantes para que ela saia limpa, e ele também o Corinthians apresenta problemas quando tem a bola para gerar boas chances de gol, tá? Os destaques: se sai melhor quando pode ser mais reativo durante os jogos, e também melhorou muito com relação a ele mesmo no fechamento dos espaços para ter saída em velocidade. Vessone, me diz o seguinte, tu concorda com essa análise aqui? Tu dá uma pincelada, tu acrescenta coisas, o que tu me diria disso? Não, perfeito, acho que é muito por aí mesmo. É um time com essas dificuldades todas. Aí eu falei daquela parte de mandante, o Corinthians ser o terceiro pior mandante do campeonato, beira o surreal. O Corinthians nunca, com times bons, com times ruins, o time nunca teve esse status de terceiro pior como mandante. Isso jamais, porque o ambiente sempre fez muita diferença mesmo nesse sentido. Eu concordo muito com esse card aí, principalmente nesse lance de quando é reativo é um pouco melhor. É uma questão impressionante isso, né? Algumas equipes de uma hora para outra, e tu vê que aí a derrocada é clara, assim, ela começa a perder as suas características, né? As suas principais forças. Por exemplo, essa que tu apontaste, de ganhar, pelo menos a maioria dos seus jogos, né? Nos seus domínios, né? Seja no Pacaembu, seja agora na Arena, na Neoquímica e tal, né? Cara, eu acho que o torcedor corintiano, hein, o Bess e Colar, tá um pouco preocupado, hein? Tá com uma vibe 2016 do Inter, isso aí, hein? Sabe que eu não gosto desse clima, falando em termos de Inter, né? Eu não gosto desse clima. Claro. Preferi o Corinthians a milhão, sabe? Motivado, enfim, entusiasmado, achando que vai ganhar o jogo. Esse clima de pessimismo, como o Vessone bem traz para nós o ambiente, né, do corintiano hoje, realmente não me agrada. Eu fico muito desconfiado quando enfrento adversário desse jeito, dessa maneira, porque, enfim, não, sem comparar grandezas, né? Mas a gente vai com uma expectativa, por exemplo, pegar o Goiás, perde por 1-0 com um homem a mais em campo, né? Esse tipo de coisa. Então, eu tenho um pouco de medo desse ambiente, sabe? Time grande, quando tá no aperto, sabe que se supera, né? Mas deixa eu perguntar outra coisa que eu fico curioso vendo o Corinthians jogar. Duas perguntas. Como é que o Corinthians chegou ao nome do Wagner Mancini? E o segundo ponto, como é que o Corinthians conseguiu levar 5-1 do Flamengo em casa? A primeira, ele chegou no Wagner Mancini pela facilidade de contratar. O Mancini não tinha multa, fez uma barreira. O Andrés não gosta do Dorival, por exemplo, que estava desempregado, que para mim era a melhor opção. Os do exterior era mais difícil, ele tinha presta. E aí ele falou, quer saber, o Wagner Mancini já é experiente, tem uma história aí, vai aceitar, não tem multa, eu vou trazer ele mesmo. Então, acho que foi muito nesse sentido, não teve um critério tão maravilhoso, assim, foi uma coisa de oportunidade, vai. Em relação ao 5-1, por incrível que pareça, o que eu vou falar aqui vai soar como loucura, o Corinthians não jogou mal, colocou 2 bolas na trave, o Neneca fez 3, 4 defesas. O que o Corinthians criou contra o Flamengo, ele não criou nem 1% contra o América Mineiro. Só que o Flamengo, com a qualidade toda que tinha, a hora que chegava lá no ataque, o Corinthians, às vezes desguarnecido, quis fazer uma trocação, como se fosse no MMA, aquela trocação de soco, ele ia lá, dava um soquinho de um bracinho curtinho ali, aí vinha o Flamengo lá, o fortão, e vinha lá com aquele socão do Flamengo e tuf, aí o Corinthians ia lá, tentava dar o soquinho, perdia o gol, vinha o Flamengo, e com a qualidade que tem, então foi para trocação e no final se lascou. Quando ele fez no primeiro tempo mais fechadinho, fez um jogo mais normal, tomou um gol, meteu uma bola na trave no final, acabou 1-0 o primeiro tempo. A hora que ele parte para o segundo tempo, inventou de ir na trocação, vinha o Flamengo, fazia gol, ele perdia, tomava na trave, aí ele vinha, tomava o segundo, virou 3-0, aí conseguiu empatar, fez o 3-1, tomou 4-5. Então, pela diferença de qualidade, mas no fim da história, a torcida ali, acho que porque o Corinthians e o Flamengo vivem disputando esse lance de torcida, maior arrecadação de televisão, etc.,
ali escancarou hoje a diferença dos clubes, de tamanho de investimento, depois que o Flamengo se organizou, e o Corinthians agora desorganizado, devendo, e eu acho que no fim da história, o 5-1 foi importante para o clube, para que ali o torcedor caísse a ficha do tipo, ou a gente se organiza, consegue arrumar um dinheiro melhor, ou a gente vai ficar passando esse tipo de vergonha com quem é muito melhor do que a gente. Coisa que, para mim, o time do Inter hoje é muito melhor que o do Corinthians. Por isso que eu estou dizendo que o empate neste sábado, para mim, seria um resultado espetacular para o Corinthians. Talvez pela fase, né? Talvez assim, na nominata, como a gente falou antes, se botar na nominata, talvez o time do Inter não é tão melhor que o do Corinthians, como tu está dizendo. Mas eu acho que na fase, né? Tu pega o Thiago Galhardo, tu pega o Heitor, que também vai jogar. O Inter tá com todos os titulares à disposição, né? Tu pega também o Edenilson, que vem numa crescente enorme, o Patrick... E o trabalho do treinador, né, que já tá ali consolidando, já é uma coisa muito diferente, né? É verdade. E o final aqui, cara, o último card, é o olho nele, tá? Que o Stat Inter ele tá destacando o Casares, tá? Que o Stat Inter é o seguinte, o Corinthians tem a esperança, tá? De que role algo diferente, né? Do meio para frente com o Casares. Caso esteja em um bom dia, tem tudo para contribuir criativamente nas ações de ataque dos paulistas. Atuando centralizado é quem busca organizar o jogo e criar as boas chances de gol para a equipe. Tu aposta no Casares também, ô Vessone, para ser o grande nome da partida aí ou não? É o único, para falar a verdade. O card é perfeito porque é o único diferente, o único cara que... E detalhe, ele não tá no ritmo legal, ele claramente ainda tá fora de forma, ele não tá no seu ritmo melhor. Mas ele é um cara que quando pega a bola, se você der a opção para ele, ele vai te achar. Você pode estar na maior dificuldade do mundo, marcado por 2, só que se você se deslocou, o passe vai chegar para você. Que é o gol contra o Vasco, quando o Mantuan, ele pega na bola, a hora que ele gira o corpo, já tinha gente jantando ele não ia ter mobilidade para driblar, partir, não ia fazer nada disso. Só que a hora que o Mantuan parte para correr, a bola foi rolada perfeito, o Mantuan só precisou dar o tapa e fazer o gol. Então o Casares é um cara diferente, ele claramente, com a bola no pé é diferente, mas hoje ele não tem a mobilidade para ser um cara que vai pegar na bola, driblar 2, etc. Mas se ele tiver caras do lado que comecem a dar opção o tempo inteiro, ele achar os caras desmarcados, ele vai fazer o time jogar. Então hoje é o único diferente mesmo do Corinthians nesse sentido, eu não tenho dúvida disso mesmo. Que loucura. Vescolar, como é que vocês querem fazer mais alguma pergunta para o Vessone aí? Não, eu queria só falar com o Vessone o seguinte, chegou a ver, Vessone, contra o América Mineiro, um desgaste assim maior dos jogadores, porque parece que está chovendo bastante em São Paulo nessa sexta, né? Não sei se sábado também a previsão é de chuva ou não. O desgaste contra o América foi muito grande, algo que pode influenciar esse jogo de sábado? Acredito que não, porque foi um jogo que o América jogou tão fechadinho ali atrás, com as 2 linhas de 4, e o Corinthians tentava ali entrar, não conseguia, ficava rodando a bola, não foi nem aquele jogo assim, o cara me atacou, eu tive que correr lá para trás, depois eu fui para frente, eu tentei atacar, tomei lá de novo, e fazia aquele vai-vem. Não teve nem vai-vem, era quase que um time lá postado, o outro atacando, enfim, o Inter já pegou muito time aí nessas condições também no Beira-Rio, então eu acho que você cansa menos, porque você joga praticamente no meio campo, do meio campo para frente, quase não tem nada para trás, é que no final tomou aquele gol no tiro de meta, enfim, tentando sair, aí pega desprevenida a zaga, etc. Mas nesse sentido, não. O que eu acho assim, o gramado da Neoquímica Arena é o melhor gramado do Brasil, aquilo é um tapete, porque é um estádio, um gramado perfeito, e o time do Inter jogando do jeito que tá, e certamente isso vai ser pauta do Kudê falando na coletiva. Eu não tenho a menor dúvida que o Kudê vai falar sobre isso, porque o treinador do Flamengo, o espanhol, elogiou demais o gramado e disse: meu time nesse campo, se eu tivesse esse campo todos os dias para jogar, seria... Então eu imagino o Flamengo tendo aquele campo, já que ele está jogando no Maracanã daquele todo mal, o jeito que está o gramado. Então acho que nesse sentido, o gramado vai ajudar muito o Inter, porque claramente é um time muito mais bem treinado do que o Corinthians, e tendo um gramado desse, a chance de você jogar e fazer o seu jogo, ela é muito maior. O Rafael do Flamengo falou isso, lembra, Bess? Também nessa questão ali do gramado, ele destacou exatamente isso. O gramado... Neoquímica e o Beira-Rio. Isso aí. Quando foi o lance, quando a gente conversou com o Rafael, o setorista do Flamengo, o Raflá, né?
ele disse isso mesmo. O Flamengo vai chegar no Beira-Rio lá, vai ver o gramado limpinho, que nem o Itaquera, né? Que nem o Neoquímica e tal, vai jogar bem isso e aquilo. Deu um bom jogo, né, cara? Mas, ô Vessone, a gente te agradece muito aí, cara, a participação, muito mesmo, por ter atendido mais uma vez nosso chamado aí, nosso pedido. Se tu quiser deixar também alguma coisa aí de tuas redes, enfim, quiser fazer a tua propaganda aí pro meu timão, esteja à vontade, cara. Legal, agradeço de novo o espaço aí. Último detalhe interessante, o Thiago Galhardo, que hoje faz tanto sucesso no Inter, ele quase acertou com o Corinthians depois do Ceará, o empresário dele, e até hoje me falaram que ele, mas eu não escutei ele falando da boca dele. Ele também chegou a pisar no CT do Corinthians para assinar o contrato e o Corinthians, no fim da história, não contratou. Mas ele chegou a ir lá com o empresário dele dentro do CT do Corinthians, mas isso só me falaram, ainda ele não tem da boca dele dizendo, eu também fui junto com o meu empresário. Mas se sabe que o empresário dele foi no CT do Corinthians, chegou a postar uma foto do símbolo do clube, estou no lugar aqui na época, enfim. E no final se descobriu que ele estava no CT do Corinthians, quase ele acertou, e aí no final não deu certo, e ele acabou indo para o Inter. Então é uma curiosidade aí, mas agradeço de novo o espaço, a gente segue aí nosso trabalho lá no Meu Timão, www.meutimão.com.br, eu estou no YouTube também com o canal do Meu Timão, todo dia, de segunda a sexta, na verdade, ao meio-dia, eu faço uma live também meio-dia, durante 1 hora mais ou menos falando, tá muito legal a live, batendo 3.000, 3.500 pessoas online, aí 2.000, 2.500 todos os dias, e é muito legal aí essa interação, enfim, eu entrei para esse mundo das lives aí, agora de segunda a sexta eu faço também meio-dia, claro, com o tema também do Corinthians, e obrigado de novo pelo espaço, esperamos que seja um bom jogo, eu acho que o Inter sempre vai dar bom jogo, a prova disso é o Flamengo, o melhor jogo do campeonato, e se o Corinthians não atrapalhar, tenho certeza que vai ser um grande jogo aí neste sábado também. Show de bola, mas então tá. Lucas Colar, Leandro Bess, fala, meu. Fala. De qualquer forma, eu vou hoje à noite e amanhã também tomar o meu Melatix, viu? Porque o Corinthians é sempre uma dor de cabeça na nossa vida, né? Sabe como é que é? Então, para me acalmar... Já pronto também, Essa é a única esperança que eu tenho, é esse histórico de freguesia que quase sempre vem à tona. O Corinthians sofre com o Grêmio demais, assim, ainda mais aí no Sul, e contra o Inter vai lá, consegue ganhar 2-1, 3-2, vai se virando e vai ganhando, e a única chance que eu acho que o Corinthians tem é esse histórico descer ali por algum motivo em Itaquera e dar certo. Não temos boas lembranças. Nem isso daí eu acho que dá certo nesse sábado. Mas então podemos ter uma lei e meia do ex, então, né? Tem o Zé Gabriel, que é ex-Corinthians, né? E o Galhardo aí, que é quase ex-Corinthians, então, que nem o Vessone falou, né? Deus do céu. Que bom que não foi. O jeito que o Corinthians tá, ele vai tomar gol de um dos piores jogadores. Tem o Edenilson também, né? O Edenilson, claro. O Edenilson é campeão da Libertadores e do mundo pelo Corinthians, jogando uma enormidade. E também pode acontecer de tomar gol de um dos piores. Tem o Wendel também, né? Que também jogou bem no Corinthians, campeão brasileiro, tudo. Aumentando. E tem também um dos piores jogadores que eu já vi com a camisa do Corinthians. Sem dúvida nenhuma, Moisés, minha nossa senhora. Quando o Inter contratou o Moisés, eu falei, o que o Inter está fazendo contratando o Moisés? Mas enfim, fica aqui o meu desabafo colorado. Mas beleza. Olha, depois dessa declaração do Vessone, vai em melatix.com e compra, garanta o seu Melatix para o jogo deste sábado entre Inter e Corinthians. Olha que o Moisés tem que fazer artilheiro, hein? Moisés tem que fazer artilheiro. É difícil, cara, é difícil. O Melatix tu compra em 12 vezes, meu parceiro, no cartão, tá? E frete grátis para todo o Brasil. A gente se fala então hoje de noite não, na verdade, neste sábado, né? Não sei quando é que tu vai assistir isso aqui, de repente tu vai assistir até num outro dia. A gente se encontra depois do Mais 45, também tu sabe que tem live lá no canalzinho do Colar, depois também tem as notas, enfim, e tudo isso para a Melatix, né? Que tá... O intervalo também, né? O intervalo, o VDG para os membros. Se tu ainda não é membro, meu parceiro, vai ali, ó, tem a descrição aqui embaixo, ó. Estamos chegando aos 400 membros do canal, hein? Muito bacana essa interatividade com vocês aí, tá? A gente se fala, até mais. Um abração aí. Tchau!